A Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte e Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, apresentam Sou Mais RPcast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Sejam muito bem-vindos ao Sou Mais RPcast, seu podcast de comunicação e relações públicas. Eu sou Arthur Braga e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é crise, gente. Crise, como gerir uma crise. Hoje eu tenho por convidada aqui a nossa graduada em Relações Públicas e Design Educacional, mestre e doutora em Ciências da Comunicação, MBA em Gestão Empresarial e especialista em Inovação e Gestão em EAD. É docente universitária desde 2002 e atua no setor público desde 2011 nas áreas de ouvidoria e relações governamentais. Tem como hobbies literatura, cinema, cerveja artesanal e esse hobby virou um negócio. Estou aqui com a professora Simone de Carvalho, muito bem-vinda. Olá, Arthur. Muito bem-vinda, professora, um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Crises. O que é uma crise? Crise é tudo que deu errado. Tudo que deu errado. Então, e a nossa vida é basicamente as coisas que dão errado, porque senão a gente não teria graça nenhuma. Se tudo desse certo, não ia ter nem história, nem literatura, nem cinema. Brincadeiras à parte. Quando você está numa organização, você tende, né, a sua ideia é que as coisas saiam direito. É que você consiga fazer as suas produções, oferecer seus serviços, criar empregos, né? E que isso dê certo. Mas, eventualmente, não dá. Então, isso é uma crise. Quando alguma coisa que você planejou ou que você deixou de planejar, dá errado. Normalmente, você não vai planejar uma crise. Você vai planejar, né, exatamente o contrário, para que sucesso, não exista, caso, né? a crise. Sim. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é o Forni, que é o autor que eu usei com vocês, que ele coloca assim no livro dele, que eu acho fantástico. A crise não é se acontecer, é quando acontecer, porque ela vai acontecer. A gente não consegue, né, cuidar de tudo o tempo inteiro. Né? Alguma coisa, em algum momento, vai dar errado. Sim. Alguém vai vacilar em algum momento. E a gente tem que tentar fazer com que as organizações não façam esse vacilo. A gente sempre não fala, né? Ah, aqui trabalham as melhores pessoas. Uhum. Mas se trabalham as melhores pessoas, por que explodiu alguma coisa? Por que quebrou alguma coisa? Por que alguém morreu? Sim. Né, no seu trabalho. Porque a ideia da pessoa ir trabalhar não é ela morrer, ela ir lá Exato. trabalhar e voltar para casa. Sim. Né? Então, a crise é quando a gente tem uma situação que ela pode ter sido prevista, né? E se você trabalha numa boa organização, essa organização vai cuidar para que se você previu essa crise, essa existência, você vai cuidar para que ela não exista, para que ela não vire realidade. Sim. Mas o que a gente vê na prática é um pouquinho É um diferente. pouquinho diferente, né? Por que as pessoas não cuidam das crises, né, que estão aí previstas muitas vezes? Às vezes por contingência de recursos. Às vezes é mais barato deixar acontecer. Existem casos, mais antigos até, de que era mais barato você cuidar do problema depois que ele aconteceu do que fazer uma obra para preveni-lo. Uau. Então, as pessoas sabiam que aquilo ia acontecer, tinham dados técnicos, tinham relatórios técnicos, relatórios do pessoal da engenharia, né, do pessoal do ambiente, tinha tudo. Mas, deixa pra lá. deixa, Depois né? a gente vê isso. Acaba Pois sendo uma é. negligência, né? Em alguns casos, sim. Entendo. No caso das crises, as crises elas podem afetar as empresas de diversas formas, né? A crise financeira, por exemplo, mas nós de relações públicas lidamos mais com a questão de crise de imagem. Essa crise, você acha que ela fica somente dentro do ambiente da empresa ou toma proporções gigantescas aí para o lado de fora também? Depende muito da organização. Uhum. Né? É um pouco polêmico até isso que eu falei, mas é verdade. Tem uma série de tipos de crise que a gente pode ter. Né? E nós, relações públicas, vamos cuidar dessa reputação da organização. Guarda essa palavra, reputação, isso é importante para a gente. Só que, quando a gente fala de uma empresa que tem um contato direto com o público, se você tem uma crise de reputação, isso vai ter um resultado lá na frente diferente de quando você tem uma empresa que trabalha em outro setor. Então, existem algumas empresas que têm aí problemas seríssimos, crises seríssimas, que acabam não sendo tão afetadas no seu dia a dia, porque o público prioritário dela eram outros, né? Não era esse público final, usuário. Então, a gente tem que levar em consideração qual que é a origem dessa organização
E o que ela vai afetar ali na sua reputação? Porque se a gente está falando de uma empresa, de um serviço que precisa ali daquele consumidor, é muito possível que a gente tenha um pouco mais de efeito do que numa organização que é um B2B, por exemplo. Porque aí ela vai ter que trabalhar com o seu grupo ali de fornecedores e distribuidores, né? Ela vai ter um público ali um pouquinho mais controlado, né, entre aspas. Vai ter uma visão diferente daquela crise, no caso, né? Vai ter uma visão diferente, vai ter uma maneira de gerenciar diferente, né? Por isso que é o entre aspas. Porque essa organização ela vai negociar com os seus outros negócios, né, clientes, né, de uma outra maneira. Então, depende do setor que a gente está falando. Entendi. Por falar nessa parte de gerenciamento, você aí como profissional de relações públicas, né, como você explicaria para a gente qual é a importância de um bom planejamento preventivo em relação às crises? É exatamente isso, prevenir. Prevenir. Porque a gente não quer, tudo que a gente não quer na vida, acredita em mim, tudo que você não quer na sua vida é sábado à noite, você tá lá na festa com seus amigos e toca o seu celular falando, vem agora. É tudo que você não quer. Real. Você não fala, pensa aí. Vai, você tá aí, né? Sábado, 3 horas da tarde, na piscina, churrasco, né? Tá ali com o seu crush. Você quer mesmo largar tudo isso para ir cuidar da empresa que vacilou? Não, você não quer, vai por mim. Sim. Assim, been there, done that, não quero. Então, a prevenção de crise, ela é importante para que a gente garanta não só a continuidade do negócio, mas para que a gente tenha uma certa tranquilidade, né, no dia a dia do negócio. Porque quando acontece alguma coisa, todo mundo quer saber o que aconteceu. Sim. Não importa o que foi. Né? É uma coisa do ser humano mesmo. Né? A gente gosta dessa informação quentinha. O caos move a humanidade, né? A gente gosta disso. Então, quando a gente tem um bom gerenciamento de crise, quando a gente trabalha nesse plano de prevenção, a gente evita, né, ou tenta evitar ao máximo esses desgastes que vão ter, que aí vão ser desgastes financeiros, jurídicos, de reputação, que é o que importa aqui para a gente. Né? Então, as organizações elas têm que trabalhar nesse sentido para evitar prejuízos maiores. E a gente nem está falando aqui do prejuízo ao terceiro. Né? A gente não está nem falando daquilo que, na hora que ela tem uma situação de crise, envolve outras pessoas, etc. Estou falando só de dentro ali do cercadinho da empresa mesmo. Então, a prevenção ela é boa para isso, para a gente evitar, né, qualquer situação. E como que a gente faz isso? Conhecendo a organização. Sabe aquelas aulas que vocês têm, que vocês não sabem para que vocês têm aquelas aulas? Você fala assim, para que eu estou fazendo análise ambiental? Porque a gente tem que conhecer o ambiente, né? O ambiente externo da organização. Por que eu tenho que conhecer o microambiente da organização? Porque a gente tem que aprender o que é essa organização. E muitas vezes, né, a gente acaba ficando... Como a área de comunicação muitas vezes é terceirizada, a gente muitas vezes não tem essa visão do que é a organização. E assim, embora a gente trabalhe em agências, prestando serviços, isso não impede que a gente vire e fale assim, preciso conhecer a sua empresa, preciso, fazer uma imersão aqui de 15 dias na sua empresa, para poder conhecer direito, para poder mapear essas situações. Né? Para a parte de riscos físicos, químicos e biológicos, a gente tem até um mapa para isso, literalmente um mapa. Né? Você vai lá, bolinhas de cores diferentes, de tamanhos diferentes, falando esse daqui é uma área de grande risco, uma área de pequeno risco. Se a gente tem isso para todos os itens, por que a gente não pode ter isso para essa questão da reputação também? Sim, sim. Então, a gente tem que conhecer todas essas fragilidades da organização, né, essas liabilities, para quem gosta de expressões em inglês, para que a gente consiga pensar, se isso acontecer, o que a gente pode fazer? E melhor, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Perfeito. Né? Porque na hora que acontece... Aconteceu, aí agora é suar aí você sofre. E correr atrás para minimizar os impactos dessa crise, né? Você sofre e fica pensando, por que eu não fiz isso? Ou pior ainda, eu avisei. Eu avisei. Nossa, Eu acho que isso avisei. deve doer demais, né? Eu avisei. É um misto de sofrimento e... Como assim você não me ouviu? Eu te avisei tantas vezes, eu falei para você. Né? A gente precisa falar com os administradores, os CEOs da organização, para que eles entendam, né,
o que está em jogo aí, né? E às vezes as pessoas elas não percebem, né, o quão importante é a vida de uma pessoa, Sim, a vida de um peixinho. sim. Às vezes elas simplesmente ignoram isso. Eu acho que é mais fácil as empresas ouvirem aí a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, na parte de fazer aí uma gestão de crise, aí uma prevenção contra os acidentes, do que as crises voltadas ao setor da comunicação, né? Se é um técnico da CIPA lá falando, olha, precisa do capacete aqui, precisa da luva ali, precisa esterilizar isso. Não, vamos seguir os protocolos. Agora, quando chega o comunicador e fala, gente, essa postura não está adequada. Gente, vocês têm certeza que vocês querem lançar essa campanha? Ai, adoro. Tem uma expressão de vocês jovens agora para isso que é ótimo. Você não tem um amigo? Não é para falar que isso está errado, queridão. Não é tipo, não. Ninguém te avisou. Ninguém te avisou. A CIPA é uma coisa muito importante dentro da organização, que tem que ser muito bem comunicada também, porque tem coisas que é uma obrigatoriedade legal. Não é uma questão de querer ou deixar de querer. É lei. Cumpra-se. Né? É para isso que as leis existem. Até no Brasil, inclusive. Agora, todo o trabalho que a gente faz preventivo é com o objetivo de ajudar a organização. Por mais que pareça, que possa parecer que a gente está impedindo você de fazer uma piadinha tão legal ali, não é isso. Não é só isso, né? Não Tem é só muita coisa ali por trás que você não está olhando. Agora, nesse sentido, tem algumas organizações que se aproveitam disso sabendo que vai gerar uma boca a boca ali, né? Tem organizações que acham bonito isso. É, aquela promoção pelo erro, né? Gente que consegue se promover pelo erro, depois vem a público fazendo ali uma nota de esclarecimento. Estamos aprendendo. É. Aí eu olho e falo assim, sério? E quantos anos você precisa para aprender isso? Porque, tipo, já não é a primeira vez, né? Eu fico imaginando o RP dessa organização falando, gente, eu já tinha avisado, eu já tinha alertado e essa galera não prestou atenção em mim. Ou pior, ele falando, gente, olha, tem uma coisa que vai gerar burburinho. Vamos fazer o negócio errado? Aí você olha e fala assim, cara, esse cara não teve algo comigo, eu tenho certeza disso. Por falar em burburinhos, em crises, em setores, segmentos, você acha que há muita diferença nas crises que acontecem no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor? Sim. Como elas são afetadas por essas crises? De repente? Tem, porque a gente está falando de organizações com públicos muito diferentes, com objetivos muito diferentes. Bom, se a gente pensar no primeiro setor ali, estou pensando em governo. Isso. Tá. Não, só para a gente não saber se a gente não está falando aqui de economia, agro, serviço. Não. Quando a gente está falando de governo, a gente, embora exista aí uma série de legislações a respeito do governo que tenham, né, que balizar a conduta do governo, a gente também sabe que existem alguns interesses, né, como diria o Jango, ou interesses... foi o Jânio Quadros. Interesses ocultos. Calma aí, agora eu não lembro. A professora vacilando aí. Foi um dos dois. Foi o Jânio. Tem interesses ocultos, né? Então, a gente vê muito isso, de algumas coisas acontecendo no cenário público, que você fala, nossa, né, por que isso não foi investigado? Por que isso não foi levado ao fim, né? E mais recentemente, né, a gente está vindo desse rescaldo ainda da crise do Covid-19, da pandemia do Covid-19, que a gente viu, né, uma imensa crise sanitária, e a gente viu a maneira como ela foi trabalhada em diversos, né, níveis governamentais. Em relação à parte das indústrias, né, dessa parte, né, de transformação, que está muito mais dentro do âmbito privado, ele também tem as suas diferenciações em relação aos seus públicos e também nessa questão de muita coisa acontece ali que não afeta a vida ali, sabe, da gente, né? A gente acaba vendo uma notícia aqui, a gente nem dá atenção, né? A gente só fica chocado e segue a vida, né? E quando a gente está falando do terceiro setor, das questões que acontecem na sociedade, isso talvez traga mais próximo da gente, porque muitas organizações dessa do terceiro setor, né, as organizações sociais,
elas estão mais próximas. Então, se acontece alguma coisa ali, a gente fica um pouco mais chocado. Né? E acontece muito, infelizmente, né, a gente tem muitas denúncias em escolas, por exemplo. Recentemente, a gente tem aí uma escalada nessa violência. A gente fica muito mais chocada porque é aquela coisa, sabe? Podia ser meu filho, podia ser minha sobrinha, né? Tá muito mais próximo da gente. Então, essa dimensão, né, de proximidade, ela é diferente, né? E mesmo a atenção que cada uma dessas organizações vai dar também tem uma certa diferenciação. Entendi, muito obrigado. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento já do episódio de hoje. Como de praxe, nós sempre deixamos uma dica, né? Uma indicação aí de um filme, de um livro, uma série ou algo que tenha a ver com o nosso tema. Hoje, professora, por favor, faça as honras, faça uma indicação voltada às crises aí pra gente. Quem tem aula comigo sabe que todo fim de aula tem um filme indicado. Sim. O que pode não parecer, mas dá um trabalho enorme. Enorme, porque, é muita aula. Mas tem um filme de crises que é interessante para nós, relações públicas, chamado O Preço da Verdade. Preço da Verdade. É nome muito brega em português, horrível. Em inglês chama Dark Waters, Águas Escuras. Uhum. E vou contar rapidamente aqui o plot do filme, porque é baseado numa história real, e é por isso que é interessante para a gente, relações públicas. Começa lá nos anos 70, a história, e é uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, aquelas cidadezinhas de filme de terror, assim, sabe? Uhum. Aquelas ruas e nada do lado, nada do outro. E as vaquinhas começam a morrer. Pegou? Peguei. E aí, eventualmente, as pessoinhas começam a morrer também. Eita! E aí a gente vai descobrindo que existe uma empresa nessa cidadezinha, que a cidadezinha inteira depende dessa empresa. Uhum. E é uma empresa que existe até hoje. Olha só. E a empresa sabia que o produto que ela fazia era cancerígeno. Yay! Eita, fica aí a recomendação de hoje, vale a pena assistir. Eu tô intrigado, saindo daqui eu já vou assistir esse filme hoje. Pessoal, não deixem de seguir a Multiex, a Rádio FIAM-FAAM, a RP na FIAM, Sou Mais RP. O nosso videocast é transmitido tanto aqui no YouTube quanto na Rádio FIAM-FAAM. E, professora, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença. Espero que podemos ter outras trocas em outros episódios, com outros temas. Sempre muito bem-vinda, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição, sempre. E beijo, pessoal. Saudade de vocês! Multiex, composta pelo Estúdio Experimental de Arte, Design e Moda, e a Icon, Agência Integrada de Comunicação, acabou de apresentar o Sou Mais RP Cast, seu podcast de relações públicas e comunicação. Até o próximo episódio!